Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. A consultoria ela é hoje líder no segmento corporativo. Nós não temos clientes pessoas físicas, a gente trabalha somente com corporações, né? Então nós atendemos hoje 7 bancos, entre eles o Bradesco Agro, né? O Banco Sicredi, o Banco Sicobi, o Rabobank, o DLL, e são 5 fundos de investimentos também, como entre eles o Pátria, né? São várias empresas do setor de insumos, fertilizantes, agroquímicos, muitas empresas de biológicos chegando também na consultoria, né? Grandes empresas de alimentos, como a Nestlé, a ICC, as grandes montadoras de máquinas agrícolas, de armazenagem e também de irrigação, e algumas entidades, como a Andave, a ANDA, a BERC e outras aí, tá? A Absol, etc. Então, vou deixar na apresentação para vocês, depois tudo vai ser entregue aí impresso. A proposta de hoje, que a gente pretende mostrar de forma bem objetiva, né? As quebras na soja, com safra recorde, o crescimento da área de milho de segunda safra, que tem um mercado muito favorável esse ano. Essa situação toda que nós estamos comentando, das quebras parciais na safra do sul do Brasil e do Mercosul, e além de outros fatores, já melhoraram a rentabilidade esperada para a soja, tá? Que estava até aparecendo com margem negativa no Cerrado até o mês de dezembro. E a do milho vai ser a menor rentabilidade desde 2022, né? Um cenário de mercado global e brasileiro bem diferente da soja. Custo mais alto ano que vem, isso tem a ver com taxa de câmbio e juros elevados. Nós vamos ver também a questão de juros para o impacto também nos custos de produção da safra 2025-2026. Custo mais alto ano que vem, eu acho que isso já é uma... Vamos imaginar também, já para comentar, né? Os custos da safra atual, eles foram feitos a um câmbio médio de $5,18, tá? De R$5, desculpa, um dólar de R$5,18. E o câmbio médio projetado para conformar os custos do ano que vem é um câmbio de R$6. Então, só isso já justificaria uma alta de custo para a próxima temporada. Juro vai impactar a venda de insumos na próxima temporada também, já pensando em 25, 26. Retração de investimentos, que foi muito forte no setor de máquinas agrícolas, vai continuar ainda. Isso também vai acontecer nos setores de irrigação e com menos impacto no setor de armazenagem, que tem um déficit muito grande previsto para esse ano. Dificuldade no orçamento do novo plano safra, não tem nenhuma dúvida, o governo vai ter um dilema entre reduzir taxa de juros, manter taxa de juros, diminuir o valor ofertado. O fato é que nós vamos ter problema pela frente. E as tarifas de Trump, até agora ainda falta muita coisa no quebra-cabeça, mas a gente já imagina que tem sim oportunidades para o agronegócio brasileiro. Nós vamos olhar elas com vocês no final também, tá? Só para a gente, né, então, alinhar, relatório da NOAA dessa segunda-feira, o Laninha está ativo e deve persistir, então, até abril, com transição para clima neutro a partir do período de abril, maio de 2025, né? E o mapa à direita, que mostra o clássico efeito do Laninha, realmente se confirmou nessa temporada de uma maneira não tão intensa, né? Mas a gente sim tem um risco, teve estiagem no sul do Brasil, então nós temos quebras em vários pontos da região sul do país, em compensação com excelentes produtividades no Mato Piba. A Bahia deve ter uma produtividade recorde de soja esse ano, excelentes produtividades em toda a região do Cerrado e Sudeste também. E esse foco aí de estiagem acabou também pegando, como é praxe, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são produtores de soja na região também, né? A área brasileira de soja é 47,4 milhões de hectares. Nós estamos estimando a segunda safra de milho em 17,1 milhões de hectares. Existem algumas estimativas no mercado de uma área de segunda safra recorde, mas a gente ainda não enxerga isso em função exatamente, não do mercado, que é favorável, mas do cenário climático, né, que está atrasando a colheita da soja, atrasou o plantio de soja, atrasando a colheita da soja com excesso de umidade no cerrado, e que pode, então, atrasar a implantação da segunda safra e levar produtores a buscar outras alternativas. Eu vou mostrar quais são elas para vocês, tá? E o milho de verão, como vem acontecendo ao longo dos anos, né, perdendo área para a soja, e uma produção aí na ordem de 26 milhões de toneladas, tá?
Então, a soja, né, só para a gente visualmente, né, olhar o problema de estiagem, pega, então, a parte do Rio Grande do Sul, vários pontos do Rio Grande do Sul, a parte oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, e essa parte que tem uma grande área de soja no sudoeste de Mato Grosso do Sul também, tá? E se estende pelo Paraguai e Argentina, né? O milho segunda safra, então, hoje, que é uma cultura que basicamente ela se assenta nas áreas colhidas após a colheita da soja, né? Não tem presença, obviamente, no sul do Brasil, por questões de frio, onde entra o trigo, mas tem um peso muito grande esse ano no centro-oeste brasileiro, que vai ser a região que deve ter o menor avanço de área segunda safra. Os maiores avanços são fora da região centro-oeste, tá? E uma coisa importante também que a gente tem falado muito em palestra, as áreas de cultivo no Brasil estão crescendo muito mais em segunda e terceira safra do que na safra de verão. Na safra de verão, a taxa média de aumento de área anual é 1,8%. E somando segunda e terceira safra, milho, segunda safra, algodão, segunda safra, feijão, sorgo, trigo, amendoim, tudo mais que é colocado em segunda e terceira safra, a taxa de crescimento é quase o dobro. É 3,2%. Isso é um sinal que o produtor está buscando cada vez mais utilizar a segunda e, se possível, a terceira temporada para fazer um fluxo de caixa robusto e também para distribuir melhor o rateio, né, de custos fixos, como mão de obra, manutenção de máquinas, pessoal, etc. Né? Essa é uma boa notícia, essa não é uma má notícia, tá? Essa ocupação da área, que a gente está chamando de continuous planting, sistemas contínuos de plantio, é uma notícia bem-vinda, porque você aproveita bem os fatores de produção. Tá? Os destaques aqui para a segunda safra, né? O trigo deve retomar esse ano, 3,5 milhões de hectares, o preço também está em alta no mercado internacional. O algodão, quase todo ele, 85% hoje no Brasil, feito em segunda safra, então ele é já uma cultura de segunda safra. A primeira safra tem uma área menor, mas está atrasado o plantio. A segunda safra, depois da soja, aqui pode ter alguma interferência do atraso na soja também, mas devemos ter área recorde de algodão esse ano, aumento de 10% na área plantada. A área recorde de sorgo, que tem sido uma cultura que está crescendo muito junto com o milho segunda safra, depois do plantio da soja, uma cultura mais robusta, mais resistente à seca, custo de produção menor, e tem toda a precificação dela feita no mercado de milho. E amendoim, na rotação com a cana, também crescendo a área, o Brasil se torna um grande exportador, e gergelim, que até 4 anos atrás o Brasil era importador de gergelim, e hoje é o quarto maior exportador global de gergelim. Então tem muita expansão de área em segundas safras aqui no Brasil. Tá? O trigo mais ao sul, mas você já tem áreas no Cerrado Mineiro, Goiás, Bahia, Mato Grosso, Tocantins, o trigo de cerrado com variedades da Embrapa entrando muito bem no Brasil. Tá? O algodão, então, estimado esse ano em 2,15 milhões de hectares, na Bahia, em primeira safra, e no Mato Grosso, o maior produtor do país, em segunda safra, quase todo ele, apenas uma pequena parcela em primeira safra. O sorgo, presença muito grande em Goiás e Minas, são 2 polos produtores de sorgo hoje, né? Utilizado francamente em rações, também pode ser utilizado para produção de etanol, assim como o milho, né? E o sorgo avançando no Nordeste, mas principalmente hoje no Centro-Oeste e no Sudeste brasileiro, tá? Sempre usado para rações animais. O amendoim, claro, São Paulo, na rotação com a cana, então, na rotação de áreas de renovação de canaviais, entra o amendoim, 78% da produção vai estar em São Paulo e depois Minas e Centro-Oeste, tá? Nós estamos estimando a safra brasileira em 333 milhões de toneladas, aqui já está descontada a quebra que nós estamos estimando para a soja, e um aumento na produção de milho, tá? A Conab está com o número de 322 milhões, que só nos levar para vocês a diferença de metodologia. A Conab não está ainda estimando a safra de inverno, ela repete o número do ano passado, e nós não. Nós, para os clientes da consultoria, nós já estamos no 9º levantamento da safra 24-25, já trazendo os avanços esperados para segundas e terceiras safras do ano, tá? Então, normalmente, nossos números acabam convergindo no final da temporada. Tá? O importante aqui disso tudo é
ainda no Brasil, a produtividade vem crescendo mais do que a área. A área, então, cresce em média dos grãos 2,2% ao ano e a produtividade é uma taxa mais alta do mundo, 3% ao ano. Isso também é uma boa notícia, é um produtor focado em tecnologia, né? A soja, o número de hoje, então, é produção global recorde. O América do Sul tem uma participação cada vez maior, agora com 54% da participação global, e já estão os percentuais aqui já abatidas as quebras na Argentina e no Paraguai. Argentina, então, a consultoria, nossa parceira, trabalha com 48 milhões de toneladas, o SDA estimou hoje 49, e o Paraguai, somando primeira e segunda safra, o Paraguai tem uma segunda safra de soja, nós estamos estimando 9,9 milhões de toneladas, a estimativa inicial era 11 milhões de toneladas. Então, são estimativas de produção menor, mas ainda permite projetar uma colheita recorde no mundo e na América do Sul. Tá? A situação da soja, da colheita de soja. Até ontem, dia 10, 16% da área colhida contra 25% na mesma época do ano passado. Tá? Então, a estiagem e calor, né, não é só a falta de chuva, temperatura alta, perda de potencial produtivo no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, sudoeste do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina. E lavouras em ótimas e ou excelentes condições, Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo e toda a região do Mato Piba. Esse aqui, o principal impacto disso aqui é logística. Nós vamos ter mais altas de fretes pela frente, aumento do tempo de embarque nos portos e aumento também de tempo de carga nos navios para exportação. E o auge disso vai se dar entre março e abril, o auge do problema. Tá? E o segundo impacto é possíveis atrasos na implantação da segunda safra de milho. A nossa estimativa, desculpa, aqui saiu errado, pessoal, eu vou depois refazer aqui, tá? O link não atualizou, é 165,4 milhões de toneladas. O link aqui, o link está linkado, esse gráfico, ele não atualizou. Se eu vou repetir, 165,4 milhões de toneladas. Quando eu entregar o material para vocês, eu já vou antes atualizar o link que está nesse gráfico aí, tá? Ainda é uma colheita recorde no Brasil, bem superior à do ano passado, né? E para um ano de laninha ainda é um desempenho muito bom da safra brasileira, né? Que acabou se dando bem no ano de chuvas boas no Cerrado, né? A produção da América do Sul aqui sim está atualizado, 231 milhões de toneladas, já contabilizado as perdas do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. As perdas parciais até este momento, né? As perdas podem ainda se tornar mais elevadas, obviamente, tá? Aqui também o USDA reduziu os estoques finais mundiais de soja hoje, isso é uma notícia importante, e o mais importante é olhar isso aqui que já está atualizado. A relação entre o estoque final de soja em 2025 no mundo e a demanda. A demanda cresce mais de 5% esse ano em termos globais, é um crescimento bem robusto, inclusive por parte da China, então a demanda está sim forte, mas há novo aumento na relação entre estoque e consumo. Então, nós estamos indo para o quarto ano de aumento na relação entre o estoque final e o consumo. E vocês estão vendo essa linha vermelha, que está no eixo à direita, é o preço médio da soja na Bolsa de Chicago. Ou seja, quando os estoques estão caindo, os preços sobem, né? Essa relação é muito fácil de ser percebida visualmente. E quando os estoques estão crescendo, os preços recuam. Agora já mostrando uma certa estabilidade ali na casa dos 10 dólares e 50 centos por baixo. Tá? Preços agora à tarde na Bolsa de Chicago, já inclusive depois desse preço foi linkado aqui, depois que houve o resultado do relatório, os preços ganharam firmeza, né? Eles estão oscilando para 2025 nessa faixa de 10 dólares e 50 a 10 dólares e 80 centos por baixo. Essa linha vermelha que vocês estão vendo é a média histórica da soja nos últimos 10 anos. Então, ainda estamos bem abaixo da média histórica, né? Mas os preços atuais da soja na Bolsa de Chicago já estão, em média, $1 por bushel acima do que estavam há 30, 40 dias atrás, antes de conhecermos as perdas parciais das safras do Mercosul, tá? Da América do Sul. Então, já houve aqui, sim, isso é que vai levar a uma melhora na rentabilidade esperada para o produtor de soja aqui no Brasil. Os prêmios dos portos estão
negativos, levemente negativos nesse momento para os embarques em março e abril, mas eles vão ter um viés de alta até o final do ano, tá? Os prêmios ainda podem sofrer oscilações aí, à medida que esse atraso da soja vai impactando em filas aí no corredor do Arco Norte, com filas reportadas de 3, 4 dias dos caminhões, um tempo maior de embarque nos portos, tudo isso pode gerar pressão nos prêmios. Mas o fato é, os prêmios vão ficar baixos agora na colheita e vão ainda sofrer mais pressão baixista, mas vão subir ao longo do ano, que vai projetar, então, uma recuperação do preço da soja ao longo do ano. A gente projeta isso aqui, pegando a cidade de Sorriso e Mato Grosso como referência. O pico de baixa vai ser agora, entre fevereiro e março, com março um valor projetado ao produtor de R$ 107,00 a saca, e esse preço subindo até R$ 124,00 no final deste ano aí, na combinação entre o preço futuro que está mais elevado, o dólar futuro negociado na B3, mais o prêmio do Porto Brasileiro que vai subir. E isso explica a alta do preço, é o principal fator que explica essa alta de preço projetada para o segundo semestre de 2025, tá? Essa é a projeção da consultoria, que eu vou imprimir para vocês, das preços futuros da soja de Chicago. A gente tem projeções para soja, milho e boi gordo. A projeção que deve ser assumida pelos clientes é a linha cinza, a linha base, que ainda é de preço em Chicago podendo ter ainda novas altas pela frente quando o mercado tiver um conhecimento mais pleno da situação de tamanho de safra no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Lembrando, o USDA hoje não cortou a safra brasileira, não cortou a safra paraguaia e fez um corte reduzido, aí, mais sutil aí na safra da Argentina. Então, ainda pode ter mais cortes nos estoques globais de soja, e isso impactaria num nível de preço similar ao que está na linha cinza, tá? Que já deixa uma situação melhor para o produtor aqui no Brasil. A situação atual de rentabilidade da soja no Médio Norte e Mato Grosso, então rentabilidade bruta de 32% e rentabilidade líquida, que já chegou a estar negativa, depois ficou zero, que é a coluna vermelha, e agora está próximo dos R$ 1.000 por hectare. É uma sobra pequena, é uma das menores rentabilidades dos últimos anos, mas ela melhora frente ao que se tinha até o final do ano passado, tá? Uma coisa importante aqui também para a gente avaliar, a gente está no ciclo de baixa da soja. O ciclo de baixa de uma commodity dura 4 a 5 anos, né? E tem vários fatores que podem romper esse ciclo, uma pandemia, uma guerra, o clima quebra, como está vendo agora, eleição nos Estados Unidos. Ainda falta muita coisa para saber de Trump. Ele até, inclusive, vocês notaram, ele está deixando a China meio para o fim da lista, né? Ele focou agora em México, Canadá, fala nos BRICS, depois acaba citando outros parceiros americanos, mas a China ficou com uma tarifa de 10%, a promessa do Trump não era essa, a promessa era de uma tarifa de 60%. O que se está aventando nesse momento é que Trump está tentando costurar um acordo comercial com a China, sob os moldes do acordo que teve no primeiro governo Trump. E aí, isso pode ter diferentes impactos sobre o preço futuro da soja, né? Se Trump realmente coloca uma tarifa de 60% na soja, na China, e a China acaba, como fez naquele primeiro governo dele, desviando compras de soja, milho, algodão, carne bovina para o mercado brasileiro, mercado argentino, os prêmios sobem no porto dos portos brasileiros, mas isso é baixista para a Bolsa de Chicago, porque a leitura é que os Estados Unidos vão exportar menos soja. Se, ao contrário, o Trump não coloca a tarifa de 60% e faz um acordo comercial com a China e diminui esse impacto, isso é altista para a Bolsa de Chicago, porque a leitura do mercado é que vai haver mais demanda por soja americana, mais tranquilidade para o produtor americano. Agora, uma coisa, nesse momento, dá para a gente traçar como certa. Vai haver uma redução diária de soja nos Estados Unidos. Produtor, essa relação atual entre o preço do milho em Chicago e o preço da soja em Chicago em nível futuro, ela é muito a favor do plantio de milho. Como eles plantam mais ou menos a mesma área, em torno de 38 milhões de hectares de cada cultura, provavelmente nós vamos ver, então, uma redução na área de soja
e um aumento na área plantada de milho nos Estados Unidos, né? Isso teria um efeito altista de longo prazo no mercado de soja e um efeito de contenção de preço no mercado futuro de milho, tá? Nós estamos indo para o recuo da área plantada. Ele vai começar a acontecer via Estados Unidos. Por quê? Aqui está um trabalho que a gente faz, que é comparando o custo de produção em dólar por bushel nos países produtores e também em relação ao preço médio futuro da soja. O preço médio futuro da soja para esse ano, no dia de hoje, 10 dólares e 68 centos, que é essa linha vermelha. O Brasil, com o custo no Cerrado, aí, sobra $1 mais ou menos para o produtor. O Sul sobra $1,30 mais ou menos. A Argentina e o Paraguai bem folgados. E o produtor americano, proprietário de terra, apertado. E o arrendatário, que é a maioria nos Estados Unidos, está com margem negativa. Estamos caminhando para a redução da área de soja nos Estados Unidos, tá? Aqui um trabalho da Farm Doc Illinois, que nós trocamos informação, e eles apontam aí um prejuízo de $150 por hectare na soja americana esse ano, na safra atual, tá? É o segundo ano consecutivo de margem negativa, só que esse ano bem mais acentuado, e nunca na história dos Estados Unidos teve 2 anos de margem negativa na soja, tá? Isso vai se refletir numa intenção de plantio que vai levar a tendência de redução de área nos Estados Unidos, tá? E ainda tem uma coisa em aberto, que é Trump vai de fato taxar o Canadá. Ele deu um tempo agora, né? 30 dias aí até que avaliar a situação, mas se ele realmente colocar uma tarifa, como está falando, de 25% sobre o Canadá, ele vai gerar mais problema para grãos dos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos importam 95% do potássio e usam, e 80% deste potássio vem do Canadá. 25% dos nitrogenados importados pelos Estados Unidos vem do Canadá, né? Então, isso teria um impacto de mais alta de custo de produção dos grãos americanos em 25, 26, safra que vai começar a ser plantada em março, tá? Isso está em aberto e pode impactar mais duramente ainda a intenção de plantio de todos os grãos nos Estados Unidos. Caso do milho, então, a estimativa de hoje, 1,212 bilhões de toneladas, produção global recorde também, tá? Tendo os Estados Unidos como maior produtor global, o Brasil como terceiro, e China, segundo maior, mas hoje o segundo maior importador de milho global. E o México eu coloquei ali, porque o México está no olho do furacão também das tarifas do Trump, né? Se ele colocar uma tarifa de 25%, né, sobre o México vai retalhar, provavelmente vai desviar. O México hoje é o maior importador de milho do mundo e pode desviar parte das compras para o mercado brasileiro ou o mercado argentino. Logisticamente não é um bom negócio, mas o México pode acabar fazendo esse desvio aí, como outros países podem fazer também, incluindo a própria China, que vai importar menos esse ano, mas pode também desviar compras de milho para os países da América do Sul, tá? Então, esse jogo de xadrez ainda está para ser montado, mas a gente pode ter novidades pela frente. Na situação da segunda safra de milho, nós estamos tendo até ontem 22% da área plantada contra 40% na mesma época do ano passado. O ritmo está forte no Paraná e Mato Grosso do Sul e atraso significativo em Mato Grosso e Goiás. E os produtores, claro, já estão preocupados com a janela ideal, né? Projeção de expansão de 4% na área plantada, da consultoria, tá? Então, estimada em, na verdade, 17,1 milhões de hectares aí a área plantada esse ano, tá? Aqui eu vou deixar para vocês, aqui dentro do material que eu vou entregar depois, os dados por região. Destaque aqui, aumentos de segunda safra de área no Nordeste, região do Mato Piba, principalmente, né? Tocantins, Maranhão, Piauí e a própria Bahia, com altas bastante expressivas, e no Sudeste brasileiro, né? E ainda em uma menor expansão realmente na região Centro-Oeste, que tem outras culturas que podem compor essa segunda safra. Nós estamos estimando, então, uma safra brasileira de 126 milhões de toneladas, o número preciso está aí embaixo depois, e uma segunda safra que deve crescer. Claro, aqui pressupõe-se que nós vamos ter condições de clima favoráveis para a segunda safra de milho. Tudo indica que deverá ser esse o quadro para a segunda safra. De qualquer maneira, pessoal, ainda que não haja quebra na segunda safra, que não haja problema climático, a gente está terminando esse ano com um estoque de passagem muito baixo e vai começar com um estoque de passagem muito baixo. Fechamos o ano, então, comercial
exportando 38 milhões e meio de toneladas de milho, e o estoque de passagem ficou aí muito pequeno, coisa de 10 dias de consumo, tá? Então, nós vamos ter um cenário muito apertado, vou deixar isso no material para vocês também, tá? Mas, resumidamente, o cenário é esse aqui. Nós temos uma demanda potencial de milho para este ano no Brasil de 141 milhões de toneladas, entre consumo interno, ração, etanol e mais o que a gente pode exportar, e uma projeção de produção de 126 milhões. Ou seja, já tem um déficit projetado aí que vai ter algum tipo de tamanho para o ano que vem, tá? Vai depender muito realmente do rumo, do ritmo das exportações brasileiras de milho, que poderão ganhar tração esse ano. Exportação, o Brasil já vem crescendo mais que os Estados Unidos, que são o maior exportador do mundo, né? Até porque esse milho de exportado ele sai da segunda safra, né? Então ele já vem crescendo em cima da segunda safra, um ritmo muito mais veloz que o americano. E no mercado, no consumo interno, entra agora a fatia do etanol de milho, né? Que era uma coisa que o Brasil há 5 anos atrás praticamente não tinha nada. E nesse ano, o etanol de milho já vai responder por 22,4% de todo o consumo de milho aqui no Brasil, tá? Vai ficar atrás somente da avicultura, passando inclusive a demanda da suinocultura, né? Então, realmente é pesado. Entre usinas em operação e em construção, são 43 usinas hoje. Nós já temos vários casos com 2 usinas no município. O caso de Sorriso, por exemplo, tem 3 usinas no município, tá? Capacidade instalada esse ano para 8 bilhões de litros, que vão gerar 7,1 milhões de toneladas de DDG. O DDG é um farelo proteico, que no Brasil tem 32% a 34% de proteína bruta e que é precificado no mercado de farelos proteicos. Ele tem correlação com o preço do farelo de soja e não com o preço do milho, tá? Isso é muito importante para entender de onde vem a lucratividade das usinas de etanol de milho, tá? Investimentos nesse setor previsto em 20 bilhões de reais nos próximos 10 anos, tá? Então aqui isso vai puxar muito a produção de milho segunda safra no Brasil. Uma pergunta muito comum que eu tenho recebido em palestra é: o etanol de milho, e o próprio governo essa semana falou que o milho estava em alta, as casas, etc., porque o Brasil exportou muito. Só um pouquinho. Primeiro, etanol de milho não vai elevar o preço do milho no Brasil. Exportar milho não eleva o preço do milho. O milho é uma commodity. Quando o preço sobe no mercado global, sobe em todas as origens, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil. Quando cai, cai em todas as origens, tendo ou não tendo etanol. Estados Unidos tem uma produção de 55 bilhões de litros de etanol e isso não impede que o preço do milho caia. Então, milho é commodity. Exportar mais milho não eleva o preço. O que elevou o preço do milho, do café e de vários outros produtos no mercado brasileiro foi o excesso de gasto do governo, a falta de cortes efetivos de gastos públicos, déficit fiscal crescente em relação ao PIB e alta do dólar, que acabou gerando impacto na inflação e alta no câmbio. Como é uma commodity dolarizada, isso gerou impacto nos preços desses produtos todos no mercado interno, além de outros fatores climáticos que a gente pode olhar depois. Essa situação global do milho é diferente da soja. Os estoques globais de milho estão em queda pelo 4º ano consecutivo. Dá para dizer que desde 2017 os estoques globais de milho vêm num processo de retração e o preço na linha vermelha, inclusive, já mostra uma reação em direção aos 5 dólares por bushel, tá? A gente está vendo Chicago agora, à tarde, né? A linha vermelha, a média do milho nos últimos 10 anos, 4,49, e Chicago operando na casa dos 5 dólares por bushel até o início do segundo semestre, e todas as cotações até 2026 acima da média histórica. É um mercado que tem um comportamento distinto do mercado de soja nesse momento, tá? E isso é que vai também atrair o produtor americano para mais plantio de milho e que também gera uma boa expectativa para o cenário para a segunda safra de milho. Aqui, como nós comentamos, então, é melhor rentabilidade do milho nos últimos 3 anos. Nós estamos esperando para o Médio Norte Mato Grosso, que é um ponto de referência, por ser um grande produtor, 32,7% de margem do milho. Notem, R$2.000 por hectare é o dobro da margem esperada para a soja nessa mesma região, tá? O que é uma situação bastante até inusitada, tá? Então, tem um bom cenário
para o mercado de milho este ano aqui no Brasil. O mesmo raciocínio, o custo no Brasil da primeira safra não permite exportar, porque é uma primeira safra mais voltada para o mercado interno, para quem é plantado no Rio Grande do Sul, no Nordeste, estados que são consumidores. Agora, a segunda safra brasileira tem um custo de oportunidade super interessante, é um milho que custa ao produtor $3,60 por bushel e deixa uma margem de mais de $1,20 por bushel para ele. Tá? Então, a segunda safra brasileira de milho hoje é muito competitiva. Ela é mais competitiva nesse momento que o milho norte-americano. Tá? O milho americano está aí com custo aí na casa de R$ 4,98, está aí um custo pesado. A margem no milho também é negativa, mas é melhor que a da soja, vamos dizer assim, tá? Por isso a preferência do produtor americano. Agora, aqui a mensagem é: a segunda safra de milho se consolida como uma opção rentável e interessante para o produtor, não só para o mercado interno, etanol, ração, mas também para o mercado internacional, onde o Brasil está marcando presença nos últimos anos. Fertilizantes, alguns itens voltaram a subir, estão atrasadas as vendas de fertilizantes por milho segunda safra, estamos com 50% das vendas feitas até agora, o produtor segue atrasado e isso também está impactando no atraso de venda de insumos defensivos e outros para a segunda safra de milho. Tá? Então, tudo atrasado e em dólar houve aumento no grupo aí, do ano passado para cá, no grupo dos fosfatados e também no grupo dos nitrogenados da ureia, que tem uma presença muito forte nas lavouras de milho segunda safra. Tá? Para encerrar com vocês aqui, né? Desafios logísticos, pessoal. Primeiro, a armazenagem, né? Já está aí na mídia toda esse tema, né? Eu acompanho isso há mais de 2 décadas, né? Nós estamos caminhando para uma safra de mais de 330 milhões de toneladas e uma capacidade estática no Brasil de 215 milhões de toneladas. Um déficit enorme de 117 milhões de toneladas, e esse déficit está principalmente, obviamente, no Centro-Oeste, mas nós já temos déficit hoje no Mato Piba, já temos déficit em vários pontos do Sul e até mesmo em regiões norte, em estados do norte do Brasil. Um ponto nevrálgico do Brasil é a armazenagem em nível de fazenda. Nós temos o Brasil, entre os grandes players globais, é aquele que tem a menor capacidade estática total em relação à safra e a menor participação de armazenagem na fazenda em relação ao total. Então, realmente, isso é uma desvantagem logística que o Brasil tem em relação à concorrência. E, por fim, o corredor do Arco Norte, que foi a melhor notícia que o agronegócio pôde ter, ele vai sofrer esse ano, né, com uma pressão violenta da safra, até porque o Arco Sul do país ainda sofre mais pressão do que o Arco Norte. Eu vou mostrar como funciona para vocês. O Arco Norte, então, que é essa região toda em azul, né, tem 52% da safra de grãos do Brasil e sai por ali 39% da exportação. E o Arco Sul, que tem 48% da safra, pouco menos que a metade, vai receber 61% das saídas de exportação. Então, nós vamos ter pressão nos portos de Paranaguá, Santos, Vitória. Nós vamos ter pressão em todos os portos do Arco Norte, com tempo de embarque elevado, descarga dos caminhões demorada, e isso vai pressionar os prêmios da soja ao longo do ano e vai pressionar os prêmios do milho também quando for embarcar a segunda safra para exportação. Tá? Rápido comentário aqui, efeito Trump, que a gente pensa que pode ter efeito positivo na soja, com certeza, né? Já comentamos, a China pode acabar desviando compras para o mercado brasileiro e mercado argentino, o milho é a mesma coisa, a China pode também desviar isso, o México está em aberto, pode também ser um efeito aí no mercado brasileiro de milho. No café, os Estados Unidos são o maior comprador de café do Brasil, não produzem café, a margem de jogo, de cintura para eles, aqui o jogo de cintura é muito pequeno. Carne bovina, hoje os Estados Unidos são o segundo maior importador de carne bovina do Brasil, depois da China. A própria China pode desviar a compra de carne bovina mais para o mercado brasileiro, tá? E ainda tem a situação dos Estados Unidos, que vai ser uma coisa em aberto, tá? Mas também tem pouco jogo de cintura, estão lá no rebanho que caiu ao longo dos anos, a oferta está contraída, eles perderam a autossuficiência em carne bovina, e isso pode também ficar limitado por Trump, esse jogo aqui. O algodão talvez tenha um grande impacto, a China ainda se abastece 33% do que ela importa de algodão nos Estados Unidos. É o maior percentual das commodities que estão aí. Então ela pode vir buscar esse algodão no mercado brasileiro, dependendo dessa questão do acordo comercial. Suco de laranja já tem uma taxa alta, não tem muito jogo de cintura, a produção da Flórida desabou,
né? Fertilizantes eu já comentei com vocês os efeitos, né? E o petróleo, a gente sabe que Trump é um entusiasta do petróleo, no longo prazo pode significar uma queda de preço de petróleo no mundo, mais pensando em 4, 5 anos, cenário mais à frente, tá? Por fim, pessoal, quais são os desafios que o agro vai ter nessas temporadas agora, 25 e 26? O dólar em alta e volátil, né? Que é o temor do produtor, que é o descasamento entre a cotação na compra do insumo e na comercialização do grão. Aumento de custo, já comentei, né? Via câmbio, e via taxa de juros também. Taxa de juros elevada e com viés de alta, e juro elevado impacta no financiamento das operações de barter, aquela troca de grão por insumos, né? As vendas de insumo para entrega no prazo safra, tudo isso, pessoal, sempre tem juro embutido, né? Então, por exemplo, instrumento de hedge, vai fazer operação de call, de puts, operações em bolsas de valores, você tem um juro embutido no banco. Tá? E os investimentos produtores vão seguir retraídos e vamos ter dificuldades no orçamento e nos fluxos do crédito rural e do plano safra para 25 e 26. Com certeza isso vai bater com força e a gente não sabe qual vai ser o comportamento do governo nesse sentido. Tá? Obrigado pela atenção de todos. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.